Então, vou começar pela chegada do Antônio Martins. Antônio, como é que você está? Tudo bem? Salve, salve, Mauro. Estou bem aqui. Estive na China, né, recentemente. O Luiz Marques estava falando da China. Isso também. E aí, Gilberto Maringoni, está aqui. Ele, mas... Legal. Muito legal, muito legal. Gilberto Maringoni, ambos jornalistas. Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais na Federal do ABC, na Universidade Federal do ABC, e o Antônio Martins, criador, fundador e editor-chefe do site Outras Palavras, que tem vários temas entre as suas prioridades. Um deles é exatamente a questão ambiental. Estava acompanhando interessado a conversa com o Luiz Marques, né, Antônio? Mas principalmente, Mauro, muito interessado. É um luxo, né, você ter aqui o Luiz Marques. Eu acho que falta a gente debater um pouquinho os caminhos, né? O Luiz Marques fala muito de uma mudança de concepção, mas essa mudança de concepção exige mudança material. Eu acho que tem um caminho hoje que, para mim, é o mais promissor, que é você começar a articular a agenda ambiental com a agenda social. Ou seja, você começar a mostrar que a transição energética, a geração de menos CO2 pode ser feita com investimento público, com geração de emprego, para você não ficar num ambientalismo que é visto pelas maiorias como um privilégio das elites. Nós temos carro. E aqueles que têm carro querem que a produção de carros diminua. Aqueles que têm ar-condicionado querem que as pessoas não tenham ar-condicionado. Acho que há um choque muito grande entre essas agendas. Enquanto a gente não resolver, a coisa não vai andar para frente. E acho que é perfeitamente possível resolver. A China mostra, num certo sentido, que é possível. Mas está sofrendo, né? Está sofrendo. Está sofrendo porque o problema é internacional e porque ela também é uma grande poluidora, embora, como destacou o Luiz Marques, é uma meia-verdade, né? A nossa geladeira, o nosso computador, que é produzido na China, conta nas estatísticas da China, não conta aqui. Então, não é que ela consuma não é que ela seja um grande produtor de carbono pelo que ela consome, mas é porque ela se transformou de fato na fábrica do mundo. Agora, as políticas que estão sendo desenvolvidas de replantio de floresta, de transição energética, energia fotovoltaica, energia eólica, é uma coisa impressionante. E são coisas que justamente não geram menos atividade, geram mais atividade. Você imagina se você quiser aqui transformar, você quiser fazer a transição energética no Brasil. O Brasil tinha uma matriz energética limpa, piorou muito com as termoelétricas. Você poderia fazer usinas fotovoltaicas, de preferência públicas, porque tem toda aquela história, por exemplo, que a usina eólica está sendo feita no Nordeste por empresas privadas, ocupando terras da agricultura camponesa. Então, isso teria que ser feito de maneira pública, consciente, planejada e tal. Mas exige muito investimento, muito trabalho, muita construção, né? O que é bom, porque mostra como nós temos condição de dar ocupação de todos os níveis para milhões de pessoas que estão procurando ocupação digna, desempregadas ou subempregadas, trabalhando no Uber ou entregando comida. Como o Antônio Martins falou, ele acaba de voltar de uma temporada lá na China, vai escrever sobre isso lá para Outras Palavras, vai gravar programas, e a gente já combinou que vamos fazer encontros sobre China aqui com ele, né? Sobre o enigma chinês. Vamos conversar sobre o enigma chinês com o Antônio Martins nos próximos encontros. Vai ser muito legal. A gente vai no ritmo, na batida lá da produção para Outras Palavras. Está dando um equinho aqui, né? Deixa eu tirar. Maringoni, para entrar nesse tema... Para entrar nesse tema, estava dando eco, eu resolvi aqui. O Pedro Otávio Paes pediu para repetir para você. Espera aí. Pronto. Pediu para repetir para você a pergunta que ele tinha encaminhado para o Luiz Marques.
E professor está bem dado, né? Professor, você é professor, também vale para você. É possível reorganizar a lógica de produção e conseguir sustentabilidade ou evitar o desastre? Evitar não, o desastre já está aí, né? Minorar o desastre e entrar num outro caminho sem superar o capitalismo? Bom dia, Mauro. Bom dia, Antônio. Muito obrigado pelo convite aqui. Eu vou tentar responder a pergunta do Pedro. Está fazendo um eco, é aqui, aí, eu não sei, vocês estão ouvindo não, bem? Estava tendo um ruído entrando lá do Antônio, eu fechei, estava tendo um eco com a Rebeca, ela está voltando agora, vamos ver se resolveu. Não. Tudo bem, Rebeca? Acho que eu não dei bom dia a você. Mas é o seguinte, eu vou entrar na pergunta, mas eu vou fazer uma pequena volta, espero não ser muito longo. Eu estava ouvindo o Luiz Marques falar sobre a questão do crescimento, e de crescimento não é só PIB. Essa ideia nos remete ao Celso Furtado. Acho que a gente tem que voltar para os nossos clássicos e ver que isso já foi pensado ao longo da segunda metade do século XX. E o Celso Furtado tem uma síntese muito boa sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Ele sintetizou isso numa entrevista um pouco antes de morrer para aquela revista do Bresser, a revista de Economia Política, a REP, coisas que ele já escrevia muito antes. Ele disse o seguinte: olha, é preciso separar desenvolvimento de crescimento. O crescimento do PIB, meramente, que foi a tônica do Brasil na segunda metade do século XX, em especial nos anos do milagre, nem sempre resultou em melhoria da qualidade de vida para a população. Ela favoreceu as camadas do topo da sociedade, a riqueza não se espalhou, mas não é só a riqueza. A gente tem que olhar, por exemplo, para o Peru, que é um país cuja economia é baseada basicamente na atividade extrativista, na atividade mineradora. O Peru, na década de 10, na primeira década do século, aliás, chegou a crescer 14% ao ano, em 2005, 2006, um crescimento quase chinês. E o Peru continuou miserável, continuou com a maioria da sua população passando grandes e grandes dificuldades. A gente vê o que é o Peru hoje. E o Celso Furtado falava o seguinte: o desenvolvimento é uma combinação de melhoria da qualidade de vida, aumento de salário, melhoria das condições de moradia, de vida. Implicitamente, ele estava dizendo, embora ele não tivesse usado esse termo, que não estava em pauta há 20, 30 anos atrás, questão do meio ambiente. Ou seja, desenvolvimento é melhoria da vida em termos gerais para a população, democratizando esse crescimento do PIB. E ele diz, para isso acontecer, isso só acontece num processo de transformação social. Ou seja, desenvolvimento é algo diferente de crescimento. Uhum. É isso que, por exemplo, o Ministério da Fazenda do Brasil hoje não é desenvolvimentista nesse sentido, de promover justiça social, de promover um crescimento democratizante. Em vários outros escritos, o Celso Furtado dizia o seguinte: isso nunca pode ficar a cargo do laissez-faire, ou seja, isso nunca pode ficar a cargo do mercado. É preciso que uma força organizadora faça esse trabalho. Essa força é o Estado. Deixa eu só carregar aqui meu computador, que vai cair a bateria, um minutinho só. E aí a gente volta a isso que o Antônio está dizendo. Grande parte, por exemplo, no caso brasileiro, da depredação ambiental na área energética se dá por conta da privatização das empresas de energia elétrica. Quando é que entraram em cena as termoelétricas, que provocam uma devastação ambiental nos rios, muda a temperatura dos rios, destrói a flora e a fauna ribeirinha de uma maneira predatória. Isso começou na privatização das empresas de energia elétrica. Era muito mais barato essas empresas, muito mais barato, muito mais vantajoso do ponto de vista do investimento e do lucro, investir em termoelétricas para suprir as defasagens necessárias para o desenvolvimento. Então, você tem aí uma combinação de liberalismo, de neoliberalismo e devastação ambiental. Não quer dizer que antes você tivesse uma política ambiental muito mais eficiente, mas se o Estado centraliza isso, e se o Estado planeja isso, você tem condições de atacar gargalos na questão ambiental de maneira muito mais eficiente. Num segundo ponto, a gente está vivendo no mundo, por conta da guerra da Ucrânia, uma crise energética, uma crise de oferta de energia, especialmente eletricidade, petróleo e gás. Isso é muito sensível na Europa. O que os Estados Unidos fizeram nos últimos 20 e poucos anos
para atender essa demanda internacional, para baratear o custo de energia e para, agora, no último ano e meio, compensar o que eles próprios fizeram, que foi o bloqueio econômico da Rússia, impedindo o fornecimento de gás e petróleo. O atentado, cada vez mais claro, que isso foi patrocinado pelos Estados Unidos, aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, resulta numa queda de oferta para a Europa. E os Estados Unidos entraram fornecendo petróleo, colocando petróleo no mundo, fazendo acordos com a Venezuela, retomando o comércio de petróleo com a Venezuela, mas, em especial, aumentando a extração do petróleo de xisto. A extração do petróleo de xisto é a extração do petróleo de pedras basálticas. É um processo caro, um processo que você destrói montanhas, você abre, especialmente no Alasca, você abre crateras e crateras para tirar a pedra, triturar essa pedra, é como se fosse espremer a pedra para tirar o óleo dela. A devastação ambiental disso é irreversível. Com isso, os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo nos últimos 15 anos. Vieram crescendo nisso. Então, você tem uma conjuntura internacional que não favorece a preservação ambiental, por mais que se façam conferências do clima, por mais que se façam acordos climáticos. Então, tentando voltar a Luiz Marx, eu não sou muito partidário dessa ideia, olha, o capitalismo chegou ao limite, só uma superação do capitalismo que vai possibilitar uma preservação ambiental. Por que eu falo isso? Não porque eu não queira a superação do capitalismo, mas é que a história, nos últimos 150 anos, tem mostrado uma flexibilidade, uma elasticidade do sistema capitalista de se adaptar, e mesmo em situações que parecia que ele não ia conseguir dar a volta por cima, como no pós-crise de 29, que foi uma depressão profunda, tão profunda quanto 2008, talvez mais até, mas ela se espalhou pelo mundo, foi a segunda crise que se espalhou pelo mundo. A primeira foi em 1873, 1895. Mas se espalha pelo mundo, e ele consegue superar. Quando toda a esquerda comunista na época, dizia o seguinte, olha, o capitalismo chegou na sua crise final. Então, eu sou um pouco cauteloso nisso, embora eu queira a superação, não há dúvida. Em síntese, essa questão, acho que a gente tem que ter a regulação estatal de volta e acordos internacionais, acordos globais sobre clima, só podem ser feitos via Estado e jamais via mercado, porque o mercado entra numa lógica predatória de competição em que dane-se o meio ambiente, como a gente está vendo na Amazônia, como a gente está vendo em outras partes. Perfeito. Vamos descer agora para a conjuntura da política econômica mais comezinha do país, nossa agenda do dia. Rebeca, quer entrar? Está com problema, Rebeca, na conexão dela. Vou fazer a pergunta, então, Antônio, que é a seguinte. Ontem, o Banco Central, o Copom, reduziu em 0,5 ponto percentual a taxa de juros. Que análise você faz? Há uma ideia de que a guerra... Roberto Campos foi derrotado na guerra, né, pela redução da taxa de juros, de 0,5 ponto percentual. Né? Estava numa grande guerra no país pela redução da taxa de juros e Roberto Campos foi humilhado, derrotado com a redução, apesar dele ter votado a favor da redução de 0,5 ponto percentual, foi 5-4. Ó. A banda mais à direita do Copom votou a favor de 0,25. Que análise você faz desse contexto, da decisão em si e do contexto dessa decisão, do contexto de política econômica e economia política? Olha, Mauro, evidentemente é um bom resultado, mas é um resultado que ocorre dentro do patamar de mediocridade que a gente está vivendo há muito tempo no Brasil, de regressão produtiva, de regressão social. O Brasil continua tendo a taxa de juros mais alta do planeta, o dobro da segunda taxa de juros mais alta do planeta. É importante, não vamos ser cegos e dizer que não representa nada? Claro que representa, inclusive porque ela pode continuar ocorrendo, mas é um pouco expressa, esse resultado expressa a mudança pequena, a mudança que o governo Lula significa e os limites dessa mudança. O Lula
pretende, é a mesma coisa que ele já fez nos mandatos anteriores, melhorar as condições de vida da população sem nenhuma ruptura importante. Isso é possível? Tem alguma possibilidade de ocorrer? E, principalmente, nas condições atuais em que o nosso dilema central é impedir a volta do fascismo, isso é importante? É importante que o Lula faça um governo bem-sucedido? É importante que evite o Bolsonaro? É importante que o Boulos seja eleito aqui em São Paulo no ano que vem, o que só vai poder ocorrer se o Lula realizar um governo pelo menos razoável? Tudo isso é importante. Agora, tudo isso é muito menos do que a gente desejaria e que a gente precisa almejar, e eu acho que o grande desafio é a gente imaginar como dar esse passo adiante nessas condições, e que é preciso, por um lado, defender o governo e torcer para o sucesso dele, em que, por outro lado, é totalmente insuficiente para tornar o Brasil um país mais decente, mais democrático, menos cruel, digamos assim. Maringoni, qual a sua avaliação desse momento? Olha, eu concordo muito com o Antônio. Acho que é positivo, claro, a queda da taxa dos juros, mas é absolutamente medíocre e insuficiente. Eu fico fazendo aqui uma conta. Nós continuamos com a mais alta taxa de juros do mundo, seguido pelo México, como o Antônio falou, quase metade. O Brasil, a taxa real é 8, qualquer coisa, e o México tem uma taxa de 5, qualquer coisa. Eu já pego aqui os dados. Mas se a gente tiver esse ritmo de queda a cada 45 dias até o final de 2024, que é o horizonte que o Banco Central coloca, ou seja, é o horizonte para o fim do mandato do Roberto Campos Neto, a gente vai ter 6 reuniões no ano que vem, uma a cada 45 dias, é isso? Não, um pouco mais, são 9 reuniões no ano que vem, são 3 reuniões a mais esse ano. Se a gente tiver 9 e 3, 12, a gente vai ter uma redução de 6%. Então, a gente vai chegar no final de 2024 com uma taxa em torno de 7,25%. A taxa de 7,25% vai resultar numa taxa real em torno de 3,5% na taxa de juros. Se eu pegar a taxa real hoje dos diversos países, eu pego aqui, eu tenho o Brasil em primeiro com 8,16%, o México com 5,39%, o Chile com 4,66% e Hong Kong com 3,12%. Eu vou estar em quarto lugar na taxa mais alta do mundo, mesmo com esse ritmo, mesmo com 12 reduções, eu ainda vou estar no topo dos países com mais altas taxas de juros do mundo. Então, é algo muito insuficiente para uma virada desenvolvimentista no governo, que não existe também, porque o projeto político da Fazenda, do Ministério da Fazenda, ressalto o projeto político, não é o projeto econômico, é o de manutenção de uma economia contraída por força do arrojo fiscal que o Haddad, juntamente com o sistema financeiro brasileiro, juntamente aí com o topo da pirâmide da sociedade brasileira, estão impondo ao país. Então, a gente não tem uma virada desenvolvimentista, mas eu quero pegar só um detalhe da reunião de ontem. A votação foi 5-4. Votaram todos os diretores, a votação ficou empatada, 4-4, os dois indicados pelo Lula indicaram a queda de meio ponto, os diretores anteriores, 4 deles indicaram queda de 0,25, e o presidente Roberto Campos Neto, de maneira, não sei se muito hábil, mas muito espertamente, votou pela queda de meio ponto da taxa de juros, então ele sai liso da reunião, como se tivesse o seguinte, ou ele foi sensível à redução da queda da taxa de juros, ou diante de um desgaste que tem a política do Banco Central, ele se soma a quem deseja essa redução. Acho que é muito, muito curioso. O Fernando Haddad dá uma entrevista logo depois, se derramando em elogios ao Roberto Campos Neto e ao Banco Central. Tudo bem que as pessoas têm que fazer política, mas não vamos exagerar, né? O Banco Central trabalhou como um sabotador até agora da retomada de qualquer perspectiva de desenvolvimento, nem desenvolvimento, de crescimento da economia brasileira. Vamos só lembrar o seguinte,
essa história de que o problema da taxa de juros é a independência do Banco Central é um pouco muito, como diz uma das minhas filhas, porque no primeiro e no segundo governo Lula, quando o presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, ou seja, o Banco Central não era independente, era o Henrique Meirelles, a taxa, durante a crise de 2008, na quebra do Lehman Brothers, estava perto de 13% ao ano. As taxas no tempo do Palocci, no primeiro ano do governo Lula, chegaram a 25,5% ao ano. Então, não está no DNA petista trabalhar com juros baixos. É preciso mediar um pouco isso para a gente ver para onde caminhamos aí. Roberto Campos Neto não está tão fora do tom do que foram historicamente a relação do governo com o Banco Central numa época em que ele não era independente. É interessante isso, porque agora a diferença que tem, exceto pelo Palocci, é a de que enquanto você tinha taxa de juro alto, você tinha uma política fiscal na contramão da taxa de juro alto, né? Então, uma política fiscal de investindo em gastos do governo. Agora você tem uma soma, que é a soma de juro alto com uma política fiscal extremamente contracionista, que de fato lembra muito a política do Joaquim Levy. Ontem mostrei uma reportagem do portal da Câmara dos Deputados, em 2015, do Joaquim Levy, numa sessão lá em 2015, na Câmara dos Deputados, uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, dizendo, olha, se fizer o ajuste fiscal, o Brasil volta a crescer. Que é o mesmo discurso de atualmente. Então, aperto fiscal. Antônio, a equipe econômica só fala em corte. Agora, 2 dias atrás, a equipe econômica falando de mais um corte adicional de 100 milhões. O secretário do Tesouro está falando de um corte adicional de 160 milhões nas despesas, porque a arrecadação não vai chegar naquilo que o governo esperava. Vai ter uma queda na arrecadação esse ano, na verdade. E consultei uma pessoa do Tesouro e falou, nunca na história desse país alguém conseguiu um corte de 160 milhões de um ano para outro. Em 2024, a equipe econômica está se reunindo com os chefes de orçamento dos ministérios para avisar que vai ser pão e água o ano que vem. Então, você tem a taxa de juro alta e uma política fiscal contracionista. Então, parece que a gente caminha um pouco neste cenário. Mas não queria ficar só na economia, queria ficar na política. A gente tem, você falou muito bem, temos, por um lado, a pressão do fascismo. É incrível, porque o Bolsonaro, afundado numa crise, é Carla Zambelli, é joia, é pedra preciosa, é PIX, é crise para todo lado, mas a extrema-direita não parece dar trégua. A gente vê pelo massacre em São Paulo, pela chacina em São Paulo, o discurso da extrema-direita continua na ofensiva do ponto de vista ideológico, e o governo parece cercado, né? Por um lado, essa pressão do discurso da extrema-direita, por outro lado, pelo Campos Neto de um lado, Lira do outro, né? O Lira dizendo que não vai votar o arcabouço fiscal no segundo turno enquanto o governo Lula não entregar os ministérios prometidos ou acenados para o Centrão. Uma situação difícil política para o governo se mexer, né, Antônio? É extremamente difícil. Esse corte, inclusive, segundo me informei, está relacionado ao fato de nós estarmos ainda sob o teto de gastos antigo, porque mesmo para uma mudança muito tímida, que é a entrada em vigor do chamado arcabouço, que é o tetinho, o Lira está fazendo chantagem, né? Agora, isso não é um problema só do Brasil, né? No Brasil, pelo menos, nós já transformamos o Bolsonaro em inelegível. Nos Estados Unidos, o Trump está firme e forte e com grandes possibilidades de ser o novo presidente, o que pode perturbar muito mais a situação aqui na América Latina e no mundo inteiro, né? E na Europa também, com a exceção da Espanha, onde parece ter alguma perspectiva boa, embora numa situação de derrota eleitoral, mas não foi a vitória que a extrema-direita queria, e o Pedro Sánchez, o primeiro presidente lá, foi muito inteligente, muito hábil e está tentando montar um governo, mas você vê a Alemanha, a Itália, a Suécia, a Finlândia,
é um avanço generalizado da extrema-direita. Então, a gente tem que levar em conta um pouco esse cenário internacional também, na hora de fazer as análises. Eu tenho a impressão, Mauro, e Rebeca e Maringoni, bom te ver, Rebeca, muito prazer em estar aqui com você também. Nós, num certo sentido, nós estamos conseguindo aqui no Brasil um avanço importante contra a extrema-direita, é limitado, e nós precisamos ver essa folga que esse avanço nos dá, como nós podemos fazer para criar força política para transformações maiores. Eu acho que, nesse aspecto, a saída não vai vir do governo Lula. Não vai vir porque não é da natureza do governo Lula. Não peça peras ao carvalho, dizem os argentinos, né? É preciso criar uma outra força política, é preciso fazer um debate político mais profundo. É um processo que não é simples, não é rápido, não produz resultados imediatos, mas nós precisamos... Você imagina se tivesse ganho o Bolsonaro, nós estaríamos tentando defender a Petrobras da privatização e o Banco do Brasil da privatização que ele falou que ia fazer. Então, a derrota, ainda que parcial, que eles estão tendo, nos dá tempo, nos permite ganhar tempo para construir um processo de criação de um ambiente político novo. Isso não vai ser feito pelo Lula. Acho que a questão é quais seriam as estratégias para conseguir esse objetivo? De que maneira você envolver setores sociais que hoje estão desmobilizados e distantes, como, por exemplo, a juventude ou as periferias? Eu acho que a equação tem que se voltar para nós também, porque se for esperar do Haddad e do próprio Lula, não vem. Rebeca. Oi, deixa eu entrar nesse papo, então. Primeiro, dar bom dia, né, Antônio Martins, Gilberto Maringoni. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. E tem perguntas no chat aqui para vocês também, pessoal participando. São perguntas ainda sobre o tema anterior, sobre economia. Vamos responder aqui, galera. Primeiro é da Solange. Solange NP, ela pergunta: é possível quebrar o paradigma de combater o capital e usá-lo a favor? E o Pedro... Deixa eu ver aqui. O Pedro Otávio Paz, ele pergunta: professores, é possível ter um governo bem-sucedido cedendo tanto para as exigências neoliberais do dito mercado? Maringoni. Só perguntas fáceis, né? Rebeca, tudo bom? Ela está deixando as fáceis para você, tá? Antônio, não é isso? Não, gente, olha, governos bem-sucedidos, para quem está por cima, para quem está com o capital na mão, todos são. O governo Temer foi extremamente bem-sucedido em promover uma reconcentração de renda de forma muito acelerada com a reforma trabalhista. Ele reduziu a massa salarial do país, aproveitando-se do principal feito do governo Dilma II, que foi dobrar o desemprego. Você dobra o desemprego, quando a Dilma toma posse em 2015, era 5,6% ao ano, estava em 5,6%, não é ao ano, estava em 5,6%, a Dilma dobra para 11,2%, alguma coisa assim. Isso provoca uma insegurança no trabalhador, que, com medo de ser mandado embora, de ser demitido e tal, acaba aceitando qualquer imposição dos patrões. Isso criou a situação para que fosse feita a reforma trabalhista pelo Temer e depois a reforma previdenciária para o Bolsonaro. Isso foi ótimo para o grande capital, ótimo. Então, o governo foi muito bem sucedido. Nós vamos precisar ver do ponto de vista de quem a gente está falando. Claro que quem está embaixo quer outro tipo de mudança. Eu quero me referir a isso que o Antônio fala, de não esperar do Lula. Eu não acho que o Lula, e a gente olhando para trás, vê os governos dele, é inegável que a situação do Brasil mudou, é inegável que o clima mudou, todos esses pontos que o Antônio coloca, quer dizer, nós estaríamos discutindo a privatização da Petrobras, a própria criminalização de vastos setores, dos movimentos sociais, etc., estariam no primeiro plano da cena. Eles estão, quer dizer, o fascismo segue, a gente vê aí, nesses últimos dias, as chacinas acontecidas no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia. Aliás, na Bahia foi onde o número de mortes foi maior.
A Bahia é governada, acho que há 16 anos, ou 15, 16 anos, pelo PT. Então, o fascismo na questão do ataque aos pobres é multipartidário, é ecumênico. Ou seja, pega um pedaço da esquerda também. E essa questão, esse combate tem que ser feito, os governos têm que ter avanços mínimos nas questões de direitos humanos, na questão da melhoria de vida da população. O grande problema é que o governo Lula é muito positivo, mas as ações do governo contra a extrema-direita são muito tímidas. Eu pego aí, essa semana a gente teve há 3 dias o resultado do inquérito policial militar conduzido pelo Exército, ou seja, pelo alto comando do Exército. Vou falar aqui mais claramente, pelo alto comando de uma repartição pública sob a presidência da República. E a conclusão do inquérito foi que o culpado pelo 8 de janeiro, pelo ataque terrorista, é o governo. Quer dizer, esse tipo de coisa, vicejar dentro de uma repartição pública, que são as Forças Armadas, um escândalo. Mostra o seguinte, com o Múcio no Ministério, com essa lassidão, ou seja, com essa pouco comando, um comando muito fraco, diante da extrema-direita no aparelho de Estado, faz com que essa turma ganhe força, ganhe gás e se sinta incentivada aí adiante. O governo devia ter desqualificado imediatamente, publicamente, esse inquérito, que mereceu espaço nos meios de comunicação, e isso dá força à extrema-direita no Congresso, está correndo a CPMI do 8 de janeiro, e isso é inaceitável. Agora, qual é a ação? A ação principal tinha que ser tirar esse ministro da Defesa, que não é ministro da Defesa, ele próprio fala, ele é um representante das corporações no governo. Então, mesmo num governo que a gente sabe que não é um governo de transformação social, que não vai provocar rupturas, a extrema-direita precisa ser enfrentada com um pouco mais de energia. Claro que nós estamos melhor que a Europa, mas a comparação aí também é muito complicada. A Europa se somou à OTAN na guerra aí, a Rússia, a China, e não vamos esperar de lá que saia muita coisa melhor, não. Mesmo a situação espanhola é menos pior do que o que se esperava antes das eleições, mas é dramática. A Espanha não consegue formar governo e possivelmente a gente vai ter novas eleições em breve para reorientar o quadro geral político do país. Essa questão que o Maringoni traz, Antônio, me ocupa e me preocupa bastante, porque você é alguém que tematiza, tenho falado bastante aqui, mesmo com você não estando presente, meu Antônio, seu nome tem sido muito bem falado aqui. Né, a orelha está quente, tenho percebido. Sobre a questão das castas, né? Então, você tem uma questão que você tem a casta militar e o governo Lula não se mete com a casta militar, né? Como o Maringoni falou, né? O comando do Exército resolve fazer um inquérito sobre o 8 de janeiro, culpa a vítima, o governo Lula e a democracia pelo 8 de janeiro, aí, na sequência, o chefe de gabinete do comandante do Exército manda um negócio para o ministro da Defesa que é para ir para a CPI, atendendo ao negócio do André Fernandes, que é um dos deputados mais... Bom, já devia estar caçado há muito tempo, né? Reafirmando que a culpa é do governo Lula. Aí a gente tem esse processo de os governos estaduais ou são promotores ou são, no mínimo, cúmplices dessa outra casta, que é a casta do poder policial, especialmente da Polícia Militar, que é parente íntima do poder militar. Então, você vai à Bahia, e aí é isso, é do Tarcísio, o governo fascista, ao Cláudio Castro, o governo fascista, a Bahia do PT, que é um negócio realmente estranhíssimo. Né? Os governos Rui Costa levaram a Bahia à superação do recorde de mortes pela polícia do Rio de Janeiro, 1.400 mortes, quando o Rui Costa assumiu o governo, eram 300 por ano, 8 anos atrás. Agora foram 45 mortos em menos de uma semana, de sexta-feira passada para cá, como 16 em São Paulo, 10 no Rio e 19 na Bahia. Então tem essa casta policial. Aí você vai lá no Congresso, o governo... E aí, em relação a essa questão do massacre, há uma submissão. Você vê, desculpa, mas o Silvio Almeida não fala nada.
Flávio Dino também, reações extremamente tímidas, meio que encostados na parede, submetidos a essa retórica do prende, mata, arrebenta da extrema-direita, que tem evidente apoio em segmentos amplos da população. Aí você vai no Congresso, ontem foi instalada, vai ser aprovada a PEC para uma anistia vergonhosa para os partidos políticos que desviaram o dinheiro que deveria ter sido dedicado às candidaturas das mulheres e das pessoas negras, né, com apoio de todos os partidos, enfim, um cenário de defensiva da esquerda e do governo Lula em relação a alguns dos temas centrais do país. O PSOL não se somou à anistia. Não quero puxar brasa para o PSOL, mas... Tá bom, tem razão. Um dever de justiça. Eu acho que, de fato, você pega lá na CPI do MST e tudo, o PSOL tem se destacado não tem conciliado em relação a isso. Fala, Antônio. Eu acho que isso mostra a regressão política que a gente vive há muito tempo, né? E não é só o governo Lula. Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos bastou a polícia assassinar uma pessoa para isso gerar uma comoção nacional que paralisou o país por mais de uma semana e foi decisivo para a derrota do Trump depois nas eleições. Infelizmente, aqui no Brasil, os movimentos sociais não têm sido capazes de produzir isso, né? Mesmo em relação a isso, o governo Lula é pusilânime em relação a isso, mas os movimentos sociais não respondem também. Então, eu fico muito assim, Mauro, achando que, e Rebeca Maringoni, que a gente tem que começar a buscar saída de outros lados. A gente foi perdendo pouco a pouco nos últimos... Não foi só no golpe, não, foi antes também, porque os primeiros governos Lula não foram governos de muita mobilização popular, ao contrário, foram governos em que muitas lideranças dos movimentos sociais foram institucionalizadas, foram parar no governo, a gente foi perdendo instrumentos de ação política. Que poder hoje tem os movimentos da periferia? Muito pequeno. Que poder tem hoje os sindicatos? Muito pequeno. Que poder tem as organizações da juventude, as antigas, tradicionais, como a UNE, ou as novas organizações? É muito pequeno. A gente tem que olhar muito, eu acho, para que a nossa crítica não seja uma crítica retórica, uma crítica da impotência. A gente tem que começar a imaginar como reconstruir instrumentos de mobilização social e de influência na política, né? Eu te digo, por exemplo, essa história da casta política, principalmente, eu não vejo condição nenhuma, perspectiva nenhuma do governo Lula iniciar um enfrentamento com isso. Ao contrário, o horizonte político dele não é de enfrentar a maioria do Centrão no Congresso Nacional, é de fazer acordos com a maioria do Centrão no Congresso Nacional. Nós sabemos disso. Nós não podemos esperar que o governo Lula ouça os nossos belos discursos e mude a partir deles. Então, nós temos que dialogar, encontrar algum mecanismo de dialogar com a sociedade para criar força política que pressione o governo Lula em relação a isso. Mesma coisa em relação à política fiscal, mesma coisa em relação às taxas de juros, a não ser que a gente queira simplesmente dormir em paz com a nossa consciência. Eu falei, eu avisei. Não é isso, eu imagino, uma atitude de esquerda. Então, se a gente deseja uma transformação real, a gente tem que procurar a saída não só na crítica ao governo, mas na criação de novas condições políticas. Perfeito. Rebeca, se quiser entrar, por favor, levanta o dedo e vem aí. Você está com hoje dificuldade, né, aí na internet? E com esse não, agora até que normalizou. Agora até que normalizou. Estou ouvindo aqui, analisando e concordo muito com o que o Antônio tem trazido, né? A gente precisa da pressão popular. Ontem a gente falou aqui também com a Helenira, né? O Lula está cercado de todos os lados, com muitas forças lutando contra ele, né? A imprensa, o Congresso, a economia, o Exército. Ele tem o povo, tem que abrir diálogo com o povo, e o povo precisa estar na rua também, fazendo essa pressão
contra o genocídio, né, extermínio da população na rua também. E aí o Pedro Otávio, que está participando bastante aqui com a gente dessa conversa, ele diz, né, concordo com o Antônio Martins, o Lula mesmo disse que precisa ter pressão. A orelha da direita dele está muito mais quente do que a esquerda, disse o Pedro Otávio. Então, eu acho que é isso, é unir as forças que temos, né? O governo Lula com o povo que está nas ruas, mesmo ainda com um poder muito pequeno, como o Antônio bem disse. Uma força. É isso, Rebeca, mas acho que é uma coisa interessante que o Antônio traz, Maringoni, e que é isso, parece que a política no Brasil, ela gira somente na esfera do institucional e do parlamentar, né? A expressão cretinismo parlamentar nunca foi tão bem aplicada ao Brasil como hoje. Você vê o Lula opera somente nesse ambiente. Não estou culpando só o governo Lula, como o Antônio falou. Os movimentos sociais estão numa fragilidade de dar dó no Brasil, está muito ruim. Ontem tinha 150 mulheres corajosas fazendo uma manifestação de contraposição, de denúncia da chacina lá no Guarujá. 150 mulheres corajosas. Não é pouca gente para o tamanho do cerco do clima terror que está lá no Guarujá. Amanhã, por sinal, uma delas vai estar aqui com a gente, a Débora Silva, das Mães de Maio, lá do Guarujá. Agora, de fato, o governo Lula opera só no tapete verde da Câmara dos Deputados e no tapete azul do Senado Federal, né? Esse é o local, e aí fica submetido a essa chantagem, né? Pô, é inacreditável. O Lira fala o seguinte: não, agora para o arcabouço, porque se não entregar os ministérios, o arcabouço não vai andar. A chantagem a céu aberto, né, Maringoni? É impressionante. Nunca vi uma situação dessa. Olha, Mauro, é realmente uma situação muito, muito complicada, mas e eu sou muito sensível. O Antônio fala sempre essa questão da necessidade do movimento social se colocar. Mas desde a reforma trabalhista, acho que ali foi um corte, desde o desemprego provocado pela Dilma no segundo mandato, que prepara o terreno para as duas grandes reformas no governo Temer, no governo Bolsonaro, que é trabalhista e previdência, a gente tem um enfraquecimento do movimento social. Agora, é preciso ver um outro lado, quer dizer, o que é o governo Lula e o que foi a campanha do ano passado. A gente, desde 89, não teve uma campanha tão maciça, tão exuberante em termos de massa na rua, de povo protestando, quanto na campanha Lula. Vamos lembrar os comícios gigantescos em praticamente todas as capitais. Aquela foi a válvula de escape do movimento social. Ou seja, a constituição do atual governo Lula é fruto da mobilização social, não é do marketing político, até porque a campanha, em termos de marketing, de enfrentamento, só pegou mesmo no segundo turno, quando o Lula, nos debates, pegou o Bolsonaro de jeito, e isso incentivou a campanha televisiva, mas as pessoas na rua, a virada se deu porque as pessoas foram para a rua. Então, existe uma ligação, o governo Lula é produto disso, e o que se esperava não é que ele fizesse revolução, que nada, mas que ele, além de derrotar o fascismo eleitoralmente, derrotasse politicamente. Vocês querem ver um exemplo? Olha, o Mauro está falando corretamente, olha, lá com Lira não tem enfrentamento. Ponto 1. Segundo, com as Forças Armadas não tem enfrentamento. E teria condição porque elas estão mais desmoralizadas, segundo pesquisas de opinião, do que quando saíram da ditadura. Foi Viagra, prótese peniana, lagosta, todo tipo de desmando, corrupção nas vacinas e tal, que eles estavam enterrados até o pescoço. Aí você pega um outro aspecto da possibilidade de ter enfrentamento, que é nos meios de comunicação. O governo parece que se namorou da Globo News. Né? A Daniela Lima estreia um programa na Globo News, a primeira entrevista que ela faz é com o Lula. Os ministros preferem dar entrevista à Globo News do que dar aqui a Fórum, ao DCM, ao 247, enfim, aos blogs progressistas. Mas mais do que isso, nessa terça-feira, naquela conversa com o presidente, que o Marcos Uchoa faz semanalmente, o Lula fala da criação de um canal de TV internacional. E aí ele critica acidamente a Telesur, que é um projeto de 2008 puxado pelo Chaves, e o Chaves queria, na época, fazer um pool sul-americano para constituir um canal internacional, um canal regional, pensando regional o continente. A Argentina aderiu,
o Uruguai aderiu, eu não lembro que outro país, e convidou o Brasil. E o Brasil não quis, porque isso iria contrapor pesadamente a Globo. Tudo bem, não quis, e a crítica que se faz, que muita gente faz, é que a Telesur é muito doutrinária. Pode até ser, mas a entrada do Brasil teria mudado isso, ou teria contribuído para mudar. Então ele critica a Telesur e fala, não, mas nós não queremos um canal para falar do Congresso, para falar de política, nada disso. Queremos um canal para mostrar o Brasil ao exterior, mostrar para o investidor e mostrar para os turistas. Ora, quer dizer, mais uma vez você acaba conciliando com o ainda existente monopólio das comunicações na mídia tradicional. Então você não constrói nada. Então é preocupante. Eu sei disso, que o movimento social tem que se levantar e tal, mas o movimento social se levantou ano passado. Essa questão não é uma divergência com o Antônio, mas eu só estou chamando a atenção que o governo não está apartado disso. Claro que o Lula não vai fazer o que um movimento social faz, não vai botar para quebrar, não vai fazer greve no governo, não existe isso. Mas algum tipo de enfrentamento em uma área, pelo menos, para sinalizar para a extrema-direita que daqui não passa, conciliou com a Faria Lima. O arcabouço fiscal é uma grande conciliação com o mercado financeiro. São 4, então. Concilia com o Centrão, com as Forças Armadas, com os meios de comunicação e com a Faria Lima. O que mais quer? Onde nós estamos tendo diferenciação e enfrentamento? Repito, ninguém acha que vai fazer revolução. É um governo aí de matriz desenvolvimentista que a gente podia ter. Não estou reclamando, mas eu estou lamentando, e acho que a gente tem, de fato, que mobilizar o movimento social, mas não é fácil. Até porque muita coisa foi destruída ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Perfeito. Antônio? Não, para aprofundar talvez esse debate com o Maringoni, acho que você tem razão, Maringoni, a campanha eleitoral do Lula, inclusive a vitória, as comemorações da vitória que ocorreram simultaneamente no Brasil todo, aqui em São Paulo, eu acho que tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, e isso foi em tudo quanto é canto. Agora, o que a gente perdeu foi a capacidade autônoma dos movimentos sociais que nós chegamos a ter. Por exemplo, a campanha contra a ALCA, o Brasil teve um papel essencial, mas teve um papel depois que os movimentos sociais agiram, inclusive, diante da hesitação do governo. Nós perdemos essa capacidade autônoma, tanto que, como você mesmo disse, os movimentos sociais foram às ruas para apoiar um candidato, não foram às ruas em favor das suas bandeiras próprias. Então, tanto que hoje, quando o governo faz esse conjunto de conciliações, não existe força social para pressioná-lo. Isso me parece uma realidade muito clara. Os movimentos sociais estão esperando do Lula que façam as coisas. Vai lá. Mas lembra só o seguinte, 8 de janeiro teve a baderna em Brasília. O 8 de janeiro teve a baderna em Brasília. Dia 9, os movimentos sociais de forma autônoma foram às ruas e São Paulo foi uma coisa exuberante na Paulista, o protesto autônomo contra a extrema-direita. Então, existe um impulso, claro que ele não é fácil de mobilizar, mas existe. É isso. Precisa ser constante, né? Eu estava na Paulista no dia 9 de janeiro, realmente foi muito bonito, mas precisa continuar, né? Precisa continuar indo à rua, porque é só assim que a gente pressiona para mostrar que o povo está ciente, está observando, está acompanhando o que tem acontecido em Brasília. Tem que continuar isso. Agora, eu queria botar mais uma questão. Vocês estão trazendo sempre o diálogo entre a situação brasileira e a situação mundial. Eu queria encerrar com uma rodada com os dois sobre a questão internacional em interação com o Brasil, que é a questão dos Estados Unidos. É muito interessante esse compasso, essa convergência, né? O Trump está sendo condenado, ou está sendo processado por exatamente o mesmo motivo que o Bolsonaro, né? Por não ter aceitado o resultado das urnas, por ter buscado falsificar o resultado final com interferência na apuração dos Estados. Exatamente a mesma coisa. Mas tem uma diferença grande dos Estados Unidos com o Brasil.
a não ser que ele seja acusado de insurreição, que ele não foi e aparentemente não será, em qualquer outro, mesmo que ele esteja preso, ele pode ser candidato à presidência. Eu sou Biden desde criancinha nessa hora, não sei quanto a vocês, eu acho que tem um segmento da esquerda brasileira que, por conta dessa coisa de falar que é oposição aos neoliberais, acaba sendo uma força auxiliar do Trump. Né? Tem gente que torce, isso até explicitamente na esquerda brasileira, pela vitória do Trump. Eu fico arrepiado de pensar na vitória desse sujeito. O que vai ser da Amazônia? A questão militar no Brasil muda completamente o cenário, né? Ele passaria a apoiar uma tentativa de golpe de Estado. Eu não sei quanto a vocês, eu estou bastante preocupado com essa eleição dos Estados Unidos e seus reflexos aqui para nós. Antônio? Sabendo, Mauro, apesar disso que você falou, que eu concordo totalmente, que do ponto de vista da geopolítica, o Biden é pelo menos tão ruim quanto o Trump. Ele que está impulsionando a guerra, ele que está fazendo o giro contra a China e tal, então lá eles estão com menos possibilidades ainda, mas eu concordo totalmente. A eventual eleição do Trump desestabilizaria a correlação de forças na América Latina, em especial. Esses setores mais reacionários dentro das Forças Armadas, e não só nas Forças Armadas, dentro da sociedade se sentiriam muito tentados a ampliar suas pressões antidemocráticas. Na Europa, como vocês falaram, a Europa está numa situação talvez mais difícil ainda. Então, que não ganhe o Trump de maneira nenhuma. Agora, vendo ao mesmo tempo como o próprio... um pouco essa história da crise civilizatória e da crise política do Ocidente, né? E também aqui no Ocidente, a gente não vê, no conjunto dos países, pouquíssimas forças políticas de resistência, né? Muito interessante, eu estava viajando, não sei se vocês analisaram a eleição da Espanha, porque muito, apesar de todos os limites, a jogada do Pedro Sánchez foi importante e a existência do Sumar mostrou a presença de uma esquerda à esquerda do Partido Socialista. O Podemos fracassou, mas ela se rearticulou. Então, existe chão. Na França, o NUPES, lá, a França Insubmissa, tem uma força política também. Mas são exceções em meio a um continente onde a esquerda parece estar muito batida, né? Então, é um cenário difícil e a gente tem que buscar alternativas. A China, viu? China, volto a insistir aqui, por isso que não se procura, que se procura criar estigmatização com a China, porque, independente da forma de governo e tal, a China, inclusive, não pretende ser modelo para ninguém. Mas as soluções de investimento público para gerar postos de trabalho dignos, para combater a pobreza, para infraestrutura, para, inclusive, redução da poluição e das emissões de CO2, são uma coisa muito notável. Meu professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, encerra esse programa, então, com essa reflexão sobre esse cenário aí. E Trump, cara, eu tô apavorado com esse Trump. O cara, mesmo na cadeia, pode ter chance de ganhar a eleição dos Estados Unidos. É impressionante. Pois é, Mauro, a gente sempre reclama da justiça brasileira, mas aqui o líder da extrema-direita está inelegível, nos Estados Unidos não. E o que você fala é certo, ele pode ser um presidente da cadeia, um presidente confinado aí. Eu também concordo com você, embora a vida seja muito complicada, porque a política externa do Trump no mundo era mais hábil do que a política do Biden. Vocês se lembram, a política do Trump era o seguinte, a China é o inimigo e a Rússia é a amiga. Ele tentava dividir o polo asiático. O Biden combate o polo asiático em bloco.
A pressão do Biden possibilitou a aliança no começo de 2022 entre a Rússia e a China, que se consolida na questão da guerra. Embora a China não assuma toda a política externa russa, mas esse bloco se consolidou no governo Biden. De outra parte, a campanha do Trump coloca para os americanos uma coisa simpática. Ele é sensível ao declínio, embora não seja acentuado, mas é declinante a popularidade da guerra dentro dos Estados Unidos. Ele diz que não vai mais botar dinheiro na guerra se for eleito, vai reduzir o investimento na guerra. É algo que sensibiliza o eleitorado americano. Agora, é perigosíssimo. Um dos fatores da vitória do Lula, todo mundo sabe, foi a pressão que setores do governo Biden fizeram sobre os militares brasileiros para que não entrassem numa aventura golpista. Isso foi decisivo. Então, se tivesse o Trump, talvez a gente não tivesse o Lula eleito aqui agora. É gravíssima essa situação, de fato, nos Estados Unidos. Agora, o que está me espantando no mundo, isso é objeto para um outro programa, é que, em geral, se a gente acompanha essas últimas eleições em países importantes, seja as perspectivas, as pesquisas, a pesquisa que saiu agora no New York Times, Trump teria 43% dos votos se a eleição fosse hoje, e o Biden também. A gente pega as eleições que têm acontecido no Brasil. Bolsonaro e Lula quase empataram. A situação da Espanha, da direita e a extrema-direita, o PP e o Vox, tiveram uma quantidade de votos próxima, ou seja, ninguém consegue formar governo, na verdade, né? Porque ninguém consegue maioria e as votações são muito equilibradas. Existe uma situação muito forte nos principais países do mundo, essa situação de empate, que hoje ganha um setor mais progressista, amanhã pode ganhar a extrema-direita, depois volta progressista, ninguém desequilibra o jogo. O que será que isso quer dizer? Será que a população não vê tanta diferença entre um e o outro? Será que esses governos não estão aprofundando concessão de direitos, não estão se diferenciando tão profundamente para que haja uma votação preferencial? Eu não sei. É algo que a gente vai precisar estudar para ver qual é o rumo que essas sociedades vão tomar. Quer dizer, quem é que vai levar? Quer dizer, é uma situação de empate se a gente examinar país a país. Claro, tem exceções. Na Inglaterra, os conservadores ainda têm muito mais votos. Na Alemanha, a situação, o SPD tem mais votos, mas não é algo tão distante, não tem derrotas acachapantes. É isso que eu quero dizer. Uhum. Empate quer dizer impasses, né? Isso, a gente está num cenário de impasse global, né? Nessa disputa. Muito obrigado, Mauro. Bom fim de semana para todo mundo. Rebeca, Antônio, beijão para todo mundo aí. Valeu, Antônio. Obrigado. Temos um assunto para mais várias rodadas de conversa. Agradeço demais vocês dois pela presença de ambos aqui. Boa quinta-feira. Depois, bom fim de semana para os dois. Valeu. Tchau, gente. Abração, gente. Vamos que vamos. Tchau.